Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E se não tiver, em nome de Jesus, tudo dará certo. Bem, eu me chamo Lívia e hoje eu vim trazer o devocional. O nosso tema é estar lá. Bem, para fazermos esse devocional, o nosso texto principal vai estar lá em 1 Coríntios, o capítulo 13, o famoso capítulo sobre o amor. Vamos lá ler comigo? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor em três. Mas o maior destes é o amor. Bem, nossos textos de apoio vão estar lá em Isaías, do capítulo 1, do versículo 10 ao 17. Vai estar também em Amós, do capítulo 4, do versículo 1 ao 5. E lá no Evangelho segundo Marcos, do capítulo 12, do versículo 28 ao 31. Eu não vou ler os textos de apoio para não ficar extenso. Porém, é interessante que vocês busquem na Bíblia de vocês, grifem e procurem as palavras que estão lá nos textos de apoio. Bem, ambos os textos esse tema fala sobre o amor, os dons e trabalhar para o Senhor. Bem, no texto que está lá em 1 Coríntios, que eu acabei de ler, no capítulo 13, ele está posicionado entre dois capítulos que tratam sobre os dons espirituais. E ele não está ali no meio atrapalhando por acaso. Ele está falando que os dons sem amor nada serve. Porque os dons espirituais são nos dados por Deus para que a gente possa trabalhar ao próximo. E a gente só pode aplicar os dons com amor. Vamos lá pensar comigo. Você está trabalhando em visitação numa casa,
onde você vai orar. Você vai chegar com amargura no seu coração? Você vai chegar com julgamento, desprezo, nojo? É isso que você vai sentir o seu irmão em Cristo? É isso que você quer passar? Bem, nós não podemos enganar a Deus, porque Ele é nosso Criador. Satanás não sabe o que passa na nossa mente, mas Deus sabe o que passa. Ele sabe dos nossos pensamentos e do nosso íntimo. Quem trabalha na comissão de visita, muitas das vezes vai fazer visita em casas de pessoas com depressão, batalhas espirituais, onde aquela casa está totalmente desorganizada. Muitas vezes as pessoas não estão com a higiene pessoal em dias. E tem nojo de apertar a mão, tem nojo de entrar nessa casa. Mas e se trocássemos o nojo pelo amor? Oferecesse não só a oração, mas os cuidados para aquela pessoa. Ajudássemos aquela pessoa a fazer a sua higiene pessoal, a organizar a sua casa. Muitas vezes acontecem missões, os missionários que estão envolvidos tratar com desprezo os moradores de rua, ter nojo das pessoas em situações de vulnerabilidade social. Mas não é isso que Cristo deixou para nós. É muito fácil querermos sempre os dons de Deus, muito fácil querer o som dobrado, orar por dons, mas para que se você não vai utilizar com o seu próximo com amor? Muitos crentes querem esses dons. Bem, tem pessoas que querem fazer missões e evangelizações e visitas somente em classes sociais altas. Mas não é assim que funciona. Outra situação também, que está lá descrito no texto de Amós, que é um dos textos de apoio do nosso devocional, aonde aquelas mulheres, elas apoiavam seus maridos em fraudes, em roubos, em tirar vantagens, onde isso vai totalmente contra as leis de Deus. E estavam ali depois nos templos de sacrifício, fazendo as ofertas altas, mas Deus conhecia o íntimo delas, conhecia o coração, sabia do que fazia no íntimo. Então, tem muitas pessoas que oram, jejuam, mas quando o seu próximo precisa de um apoio, não estão nem aí para a vida daquela pessoa, para a alma, que é o que mais importa. É a alma daquela pessoa. Muitas pessoas só querem orar se tiver um benefício em troca. Não é assim que funciona. Não foi isso que Jesus deixou para nós. Lá no texto de apoio, lá que está lá em Isaías, lá no versículo do capítulo 1, no versículo 17, fala que nós temos que amar aqueles que estão em vulnerabilidade. Nós devemos ajudar essas pessoas, os órfãos, as viúvas. As ações sociais são importantes, sim. E a questão dessa caridade em busca dessas pessoas, sem levar o celular, sem levantar status para este momento. É você e aquela pessoa, e Deus ali no meio. Deus está vendo a sua obra, o seu coração. Não adianta fazer por status. Porque Deus conhece o nosso íntimo, o nosso pensamento. E é isso que eu trago para vocês hoje. O que faz buscar os dons? O que te faz buscar esses dons? É para usar por amor? É para estar lá pelo próximo? Você vai estar pelaquela pessoa quando ela precisar de ajuda, independente do que ela pode lhe oferecer?
independente de qualquer coisa, mas por chamado de amor, você vai por amor orar pelo aquele irmão, batalhar pela vida dele, jejuar, orar pela vida daquela pessoa que não vai lhe dar nada em troca, somente porque é uma alma para Jesus que não tem preço. Hoje em dia é muito fácil, as pessoas colocam valores e preços em tudo, mas uma alma, uma pessoa, é um valor imensurável, não tem preço. E estão sendo descartáveis, infelizmente, dentro da própria igreja. Então, é essa reflexão. Não adianta as suas obras, os seus dons, se não forem usados com amor e por amor. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 28 a 31, é escrito justamente quando o doutor da lei pergunta a Cristo qual é o mandamento mais precioso, mais importante que Deus nos deixou. E ele fala que primeiramente é amar a Deus, segundo amar ao próximo. Ou seja, amar ao próximo é tão importante, ficar ali junto a amar a Deus. Não tem como amar o Criador sem amar suas criaturas. Então venhamos a compreender isso, que os nossos dons, eles não são nossos. Eles são de Deus. Eles são emprestados para você utilizar na sua vida espiritual. Eles são presentes de Deus, mas para ser utilizado com amor e por amor. Vamos orar? Senhor Jesus, Deus Pai amado e misericórdia, Senhor Deus, venho te pedindo, Senhor. Abençoa a vida, meu Deus, dessas pessoas que estão acompanhando o devocional, Senhor. Que essa palavra, Pai, seja plantada em seu coração, Senhor. Que seja semeado, Pai. E que essas pessoas, Pai, possam cada vez mais, Senhor, se entregar a amor a Ti, Pai. O amor incondicional, Senhor. Que possam amar cada vez mais o seu próximo, Deus. Que esses dons, Pai, que esses ensinamentos que o Senhor nos tem passado, sejam cada vez mais, Pai, edificados através da Tua palavra, Pai. Ah, Senhor, te peço, Pai, nos cobre com Teu sangue, Senhor. Que hoje, Pai, o nosso dia seja fortalecido e que nós possamos, Pai, estar protegidos debaixo de Tuas asas. Eu já te agradeço por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Um beijo e até o próximo.